Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mais um catequese ponto a ponto. Hoje, o ponto 35. A compreensão de Deus exige a revelação divina. Paulatinamente, agora nós vamos fazer um upgrade. Nós vamos para outro nível. Até agora nós falamos das provas da existência de Deus. Nós estamos falando do quê? Das provas naturais, da teologia natural. Agora nós estamos indo para um outro local. Então, aqui vai se abrir uma nova porta para o nosso estudo catequético. Ou seja, vamos começar a olhar para a fé, para o que cremos, com um olhar também voltado para o Espírito. Então, a compreensão de Deus exige a revelação divina. Ou seja, o homem, ele faz existe uma relação anabática, ou seja, e catabática. É Deus que vem, o homem que vai. Mas é necessário sempre, é necessário que Deus dê os instrumentos para isso. Nós vamos estudar o ponto 35, que está dentro do Catecismo da Igreja Católica, na Profissão de Fé, primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos. Os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Tratamos a teologia natural, agora vamos para um outro nível. O ponto 35 nos diz o seguinte: as faculdades do homem tornar-se capaz de conhecer a existência de Deus e de um Deus pessoal, mas para que o homem possa entrar em intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Aqui há algo muito importante de se entender. Aquele que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Por isso, a abertura a essa graça que Ele nos dá é extremamente. Senhores catequistas, senhoras catequistas, lembrem muito bem, através do estudo do ponto 35, que aqui nós iniciamos uma reflexão que aborda a capacidade natural do ser humano a conhecer a existência de Deus, mas salienta que, embora o homem seja dotado de razão, não é só razão. E essas faculdades racionais que o tornam capaz de reconhecer um Deus pessoal, a plena compreensão da sua intimidade exige a revelação divina. Ou seja, existe a experiência do homem. Por isso que eu posso estudar o quanto quiser de teologia, mas se eu não quiser fazer a experiência, eu sempre ficarei com lacunas e com dúvidas sobre a existência de Deus. Por quê? Se eu o toco, se eu coloco o dedo na sua chaga, se eu tenho em minhas mãos, se eu o tenho em meus ouvidos e o tenho no meu coração, meus lábios, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Ou seja, é salientado que o homem dotado de faculdades, com plena capacidade de compreender a existência de Deus, saber que Ele existe é uma coisa, ser seu filho é outra. Fazer a experiência do seu amor é outra mais profunda ainda. E viver com Ele, nele e por Ele é algo mágico do ponto de vista espiritual. É divino. Deus, em sua generosidade, Ele revela ao homem e concede a capacidade, pela graça, de receber essa revelação da fé. As provas racionais da existência de Deus, ok, elas provam que Deus existe. São úteis, mas são preparatórias. Elas dispõem a mente humana para a fé e não substituem a necessidade da revelação divina. É necessário que eu saiba que Ele existe para que eu creia nele. Não. É necessário que eu saiba que Ele é plausível. E uma vez que Ele é plausível, aí eu me abro para a fé. O catecismo ele vai reforçar que a fé e a razão são complementares. Santo Agostinho vai dizer: crê para compreender, e compreende aquilo que creste. Ecoa o ensinamento de Santo Tomás também nessas palavras aqui, porque ele vai chamar de caminhos. Os caminhos, eles apontam a existência de Deus.
Mas, como argumentação filosófica, a partir da criação, da ordem do universo, no entanto, a fé vai além. A fé vai além dessas conclusões racionais. Deus, por sua própria vontade, revela ao ser humano, de sua maneira, que a razão por si só não poderia alcançar. E muitas pessoas me perguntam, então, o senhor está dizendo que é necessário o Cristo? É necessário o Cristo. É necessário a caminhada. É necessário ouvir a sua palavra. É necessário tocar nas suas chagas, ouvir os seus ensinamentos, entender os seus ensinamentos, viver os seus ensinamentos. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por causa de mim vai ganhá-la. Aqui nós entramos numa conversa extremamente... As conclusões racionais aqui, elas não servem para muita coisa, a não ser para dar as bases de onde é que nós vamos construir. Ou seja, as faculdades humanas são a capacidade de conhecer a Deus. Elas dizem que o homem dotado de razão pode conhecer pela via natural e pela via sobrenatural. Pela via natural nós já vimos as causas eficientes, o universo com esse designer, olha eu falando designer aqui, um designer inteligente. Nada há no mundo, estudos cada vez mostram que um formato que seja útil e perfeito, ele se repete na natureza inteira. Por quê? Porque a natureza tende à perfeição por causa da sua origem perfeita, do seu Criador. E daí nós vamos para a conversa, para outro nível, que é a via sobrenatural, onde Deus se revela ao homem, e esse conhecimento recebido com fé e pela fé, ele não pode ser obtido somente pela razão. Ele não pode, nenhuma das prerrogativas do Cristo, dos seus mandamentos, se eu aplicar somente razão, eu chego. É interessante você olhar para a primeira parte do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, Ele é todo poderoso. Eu lhe devo devoção, veneração. E o próximo, respeito. Isso é a contingência da sociedade. Respeito. Né? Respeitar o outro. Amar. Agora, quando o Cristo coloca como eu vos amei, Ele deu a vida. Então, a minha doação, ela está para essa relação de amar a Deus e o próximo como ferramenta de transformação do núcleo. Porque uma vez que eu absorvo essa verdade, eu dou a vida por ela. É o meu tesouro, é a minha conquista, é a minha busca. E este processo não passa pela razão sem o dom da graça. Pois é Deus quem toma a iniciativa e se revela, e o Cristo dá vida, algo impensável. Deus se deixa tocar, Deus se deixa alimentar, Deus se deixa banhar, Deus fala face a face. A história da salvação, o maior milagre da história da salvação é a relação que Deus tem com a humanidade. Desde a revelação dos patriarcas até a plenitude do Cristo, é Deus que se coloca dentro da história. Aqui se reforça as provas, a ideia das provas racionais elas não são suficientes para entrar nessa intimidade. Uma coisa é saber, pelo registro de nascimento, o nome do indivíduo que é meu pai. Outra coisa é sentar no colo dele, afagar seus cabelos, dar um beijo nele, ouvir suas histórias. A fé é mais ou menos essa sentença. A fé nos coloca no colo de Deus, na presença de Deus, na face de Deus. A razão nos diz que aquele homem, que aquele nome que está no registro, ele existe e ele é meu pai. É muito transformador isso aqui. A razão, ela aponta a existência de Deus, mas somente a revelação divina me faz
ser íntimo dele. Somente a fé faz com que o ser humano conheça Deus em profundidade, saiba seus gostos, como eu estava fazendo o paralelo com o pai e o filho. As provas da existência de Deus, elas são o primeiro motor, a causa eficiente, o ser necessário, os graus de perfeição, a ordem do universo, são vias consideradas preparatórias para a fé. Elas não obrigam o indivíduo a crer, mas dispõem a sua razão para dizer, plausível que eu creia. E aí eu possa colher a revelação com mais facilidade. Então eu não estou tendendo ao absurdo. Não, eu estou tendendo a algo que é real. É tão real como o ar que enche meus pulmões. Então agora que eu sei que existe, mesmo que eu não veja ar nos meus pulmões, eu posso gastar mais tempo percebendo os tons dos aromas. E eu vou. Como ensina o catecismo, essas provas podem dispor para a fé, mostrando que elas não são irracionais, elas não são incompreensíveis. O intelecto humano consegue concebê-las. E aí, nós estamos diante de algo muito, muito necessário. A capacidade de apresentar a graça, de apresentar a revelação de uma maneira tão tranquila quanto a natureza apresenta a perfeição, a necessidade, o movimento e a ordem de Deus. O parágrafo 35, ele destaca que o conhecimento de Deus que a razão atinge é limitado. Para que o homem entre em relação íntima com Deus, ele precisa da revelação divina. E se o homem consegue perceber pelas vias a possibilidade da existência, a maneira com que a fé deve ser apresentada tem que também ter essa dinâmica. A fé é um dom de Deus, que Deus concede ao próprio homem. Mas esta fé, ela não é cega. É uma adesão à verdade revelada que não contradiz a razão. Como afirma Santo Agostinho, eu acredito para compreender e busco compreender aquilo que eu acreditei para crer melhor. Vou citar latinamente aqui agora, do latim. Credunt intelligam, intelligut credam. A complementariedade é o que está em jogo aqui. Fé e razão. O princípio fundamental do magistério da Igreja sobre a harmonia entre fé e razão foi reforçado há bem pouco tempo pelo Papa João Paulo II na Fides et Ratio, fé e razão. Ou seja, a Igreja ensina que a razão sozinha é insuficiente para alcançar, mas ela é ferramenta potente para que eu tenha as bases e possa usar a fé, que é dom. Sem a razão, eu posso me tornar um homem supersticioso e crer em coisas que são improváveis. Eu citava dias atrás, em pontos de trás, as pessoas que me perguntavam: "E por que a igreja não faz mistérios sobre Lilith?" Porque ela é improvável. Ela é uma coxa de retalhos, uma construção puramente literária. E existem pessoas que são muito mais importantes, reais, a verdadeira mãe da igreja, os santos da igreja, os exemplos da igreja. Eu gastaria meu tempo, minha história, estudando a vida de um santo para entender por que o poder que os levou a fazer. Uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis, um São Bernardo de Claraval, um São Bento, um Santo Agostinho, uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz. Essas são pessoas reais, com data e hora de chegada e de partida para a casa do Pai. Mas eu não perderia o meu tempo para fazer uma pesquisa nas tumbas da Suméria para descobrir onde foi que... Preciso de muito mais coisas. E como a fé é dom, eu tenho certeza que eu não teria fé para fazer uma pesquisa dessa. A igreja ensina que a razão sozinha é insuficiente para isso. Mas que a fé sem a razão, aquilo que acabei de dizer, vira superstição. Essa complementariedade ela é essencial para evitar um racionalismo, que é uma confiança excessiva na razão, excluindo a fé, e um fideísmo, que é a confiança excessiva na fé, excluindo a razão, e aí me faz crer em
superstições, né? Do tipo assim, pé de coelho da sorte. Se desse sorte, o coelho estava com os 4 pezinhos, correto? Né? Então, esse tipo de coisa, né? O ponto número 35 ele é muito potente. Teólogos, na Suma Teológica, as 5 vias, elas vão no final ter a sua nota, lembrando que elas servem para crer que ele existe, mas a relação íntima se dá pela experiência. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele discute a busca do homem por Deus e um desejo natural inscrito no coração humano, mas que só pode ser plenamente satisfeito pela graça, pela revelação divina. Santo Agostinho fala da sua experiência de batizado, de falar com Deus, de aprender e reaprender a falar com Ele mesmo. Santo Agostinho tem uma obra chamada Solilóquios. Ele fala com Ele mesmo. E ele fala com Ele mesmo das vezes que ele não conseguiu falar com Deus. É um exercício muito interessante. Eu me ouço. Porque se eu não tenho certeza que eu me ouço, como é que eu vou crer que Deus me ouve? O Papa Bento, na introdução ao cristianismo, discute profundamente essa relação de fé, lembrando que a fé dirige tanto o coração quanto a mente a aprofundar aquilo que a razão percebeu. Então, é importantíssima esse tema do número 35. Senhores catequistas, tem aqui uma bibliografia muito boa sobre isso. Mergulhem nesse ponto. Peguem ele e esmiucem. Citações bíblicas, os textos. Tem um autor interessante, pena que eu acredito que ainda não está traduzido para o português, Jean Danelou. Tem algumas obras também. Bom, a própria Fides Ratio, a encíclica, carta encíclica, Fides Ratio. Leiam com carinho, com devoção. Eu vou colocar ela no material que vai anexo aqui dentro dos links, tá bom? Bom, gente boa, este foi o ponto 35 e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.